Então, como diria Paulinho da Viola, é hoje o dia. Vamos, vamos começar a hermenêutica do sujeito. Tem que fazer umas pequenas explicações. Deixa eu ver, pegar aqui. Não, discurso filosófico, não. Du gouvernement des vivants. Com esse livro sobre o governo dos vivos, eu acho que está traduzido. Acho que os cursos de Foucault estão todos traduzidos, né? Esse que é o curso de 79, 80, 80, porque começou em janeiro. Foi nesse curso que ele deu a virada ética. Na verdade, já vinha sendo preparado, né? Esse curso é de 80, mas Vigiar e Punir foi publicado em 76. 76, acho que em 75, não me lembro, porque em 76 foi publicado o primeiro volume da História da Sexualidade. Vontade de saber. E, a partir daí, Foucault começou a derivar para um período anterior àquele que foi o período canônico dele, a vida inteira antes disso, que era comparar a Idade Clássica, século XVII e XVIII, com o moderno, século XIX, para tentar entender a nossa atualidade. Como já disse muitas vezes aqui, porque não sabia se a gente já tinha saído ou não da episteme do século XIX. Nós sabemos que já saímos, mas nós estamos 60 anos depois das palavras e as coisas. Então, em livros anteriores, ele já vinha começando a fazer essa mudança. Numa história da sexualidade, não sei se teria feito essa mudança se mantivesse nas investigações dele, nos estudos dele sobre o poder, o exercício do poder, soberania, disciplina, avançando para o controle, por exemplo, se teria sentido necessidade desse recuo que fez com que a genealogia dele, quer dizer, a narrativa histórica não linear, não sequencial, não naturalizada, né, do conjunto de problematizações de um problema. Porque não é o problema que é o objeto do discurso filosófico, né? Temos o problema, vamos dizer, da origem do universo. O objeto, a carne do discurso filosófico, são as problematizações. Portanto, desqualificar a rigor o problema como algo dado, uma essência. Bom, vamos falar do poder, pronto, né? Eu estava falando agora do poder. O poder é um problema. Sim, o poder é um problema, mas o problema não é aquilo definitivamente. Ou seja, não se trata de, filosoficamente, ciências fazem outras coisas e tal, não se trata, para Foucault, de, filosoficamente, encontrar a essência do poder. Isso se fez até Nietzsche exclusivo, né? Trata-se de entender por que, como e quando, numa determinada época, que nos interessa, no caso de Foucault, porque é aquela que vem imediatamente antes da nossa, e que por isso é a época clássica para nós, né? É a época de referência.
E nós significa aqueles que vivem na episteme do século XIX, do moderno. Para esses é que 17, 18 são o clássico, a época clássica, a época referencial, né? Para nós já seria, seria já provavelmente, não, seria o século XIX e conjuntamente, um conjuntamente aí, Sim, uma pasta, que ainda precisa. Thaís, você está com o por seu favor, depois do microfone lado, aberto. Me É, perdoe, professor. nada, imagina. Tem que perdoar aqui. Quem perdoa é Deus. É, é século XIX, século XX, né? É o nosso clássico, é a nossa referência. Nós aqui no contemporâneo, no século XXI, em que tantas alterações se passaram e que provavelmente uma descontinuidade se fez, uma descontinuidade que aparece nesses tantos nãos de que nós vivemos, dos quais, a partir do final do século XX, nós fizemos a alimentação do nosso pensamento. Não representação, não verdade, não sujeito, não fundamento, não real, então, o hiperreal, simulações, simulacros, acaso, né? E isso não é simplesmente uma continuação no negativo do que no moderno século XIX se estabeleceu. E ainda o século XX entra aí um bom pedaço. É possível, vou dizer que é provável, porque ainda não desenvolvi suficientemente os estudos nesse sentido, mas acho que agora vou ter que fazer. Mas é possível que aquela minha hipótese de que a nossa época começou na década de 40, século passado, claro, quando a invenção da bomba atômica e das câmaras de gás, que são só exemplos, né? Não são as causas, são só exemplos, começaram a mostrar que não se trata mais de verdade, que aí já seria problema da ciência, porque no século XIX a filosofia tomou uma surra da ciência, mas não acabou. Nietzsche disse, acabou. Ok, mas continuou no século XX. Pós-Nietzscheanamente, nós temos que aprender a pensar pós-Nietzscheanamente, disse o Foucault, né? Então não se trata mais de verdade, ali, década de 40, mas de eficácia. Era preciso acabar uma guerra, era preciso acabar com os judeus. Então, monstruoso que isso seja, e até por ser monstruoso, ainda melhor, mostra que ali começou a se tratar de eficácia. E eficácia viu-se logo e era evidente, até pelos dispositivos aí produzidos, é eficácia tecnológica. E quando na década de 70 Heidegger escreveu a questão da técnica, ficou bem evidente que o mundo estava sendo arrazoado, não tem boa tradução para Gestalt, né? Que foi a primeira definição, aspas, que ele deu para a essência da técnica moderna, é que o mundo estava todo sendo construído segundo a eficácia, não era a palavra que ele usava, mas para nós é isso, né? Segundo a eficácia da técnica que só desafia a natureza em um sentido, e a natureza aí está no lugar do ser, da totalidade dos entes, aquilo que durante um ano nós vimos, ano passado, né? Nós vimos acompanhando sobre a essência da verdade do Heidegger, né? Essa conferência. Então, com a totalidade dos entes que se dá ao homem, que o homem tem a liberdade de ir na sua direção, recolhê-la na palma da mão e apresentar, e a partir daí é que a verdade vai vir à luz. Tudo aquilo que nós vimos
Nesse ensaio, questão da técnica, ele chamou de natureza. Então, o homem só desafia hoje, um hoje dele, 1970. Eu estou falando de 40, né? A natureza em um sentido, que é o da exploração. Só inquire a natureza, o que ele não é, a se desvelar, que é o que a verdade faz e é como aparece na parte inicial do ensaio, ele põe isso, né? E é uma lição que remonta aos gregos, de um modo, a liberdade do homem, que é sua essência, que se qualifica pela capacidade de inquirir o que ele não é, está reduzida a um modo só, a exploração. E a natureza, aquilo que o homem não é, está reduzida a responder de um modo só, a disponibilidade, pôr-se à disposição. E isso é uma beira de abismo. E ele diz, um dia nós podemos acordar e ver que a planetarização da técnica encerrou a liberdade humana e a possibilidade de desvelamento da natureza. Mas de onde vem o perigo, daí também provém o que salva, o verso de Hölderlin, e vai adiante. Mas ele viu, em 70, antes da Revolução 2.0, que a planetarização da técnica, o que depois a gente chamou globalização, que eu digo a globalização pela eficácia tecnológica e o consumo, porque o que foi gerado aí quando o, o planeta foi globalizado em regime neoliberal, e foi aí que se disse que a história acabou. Pela eficácia tecnológica, o que o planeta se tornou foi mercado. E o consumo é o que então se demanda. O mandamento, que na psicanálise, por exemplo, se dizia o mandamento é goze. O mandamento agora é consuma. Essa é a forma de gozo, de consumir. O consumismo é a exacerbação desse gozo da coisa usufruída, né, como adquirida no mercado, não pelo que ela é, não pelo que ela vale, mas pelo que ela significa de posse, de ter. Tudo que a gente já sabe, que até já está exaustiva e chatamente expresso em nós estamos numa época em que mais vale ter do que ser. É mesmo, mas, bom, chega dessa frase, né? Então, Foucault poderia ter continuado a sua genealogia do poder, entrando da disciplina para o controle, se ele estivesse vivo até hoje, do controle para a vigilância, e talvez não sentisse necessidade desse grande recuo que ele fez na comparação de épocas, né? Da época clássica do século XVII, de Descartes, para Sócrates, o diálogo Alcibíades. Sócrates viveu no século V, morreu no primeiro ano do século IV, né? 399. Claro, quem escreveu os diálogos socráticos foi Platão. Platão é pleno século IV. Mas então, entre o quinto e o quarto, foi para lá que recuou Foucault. Por quê? Possivelmente porque estava tratando agora da sexualidade, dos dispositivos de sexualidade, e precisava desnaturalizar o problema sexo.
mostrando as diversas, sucessivas, mas não contínuas, problematizações. Portanto, não o problema sexo, mas os dispositivos de sexualidade em que o sexo aparece como um conjunto de práticas, das quais, dos quais conjuntos, das quais práticas, a hipótese moderna, a hipótese repressiva, de que ele tratou na Vontade de Saber, basicamente a hipótese da psicanálise, que assume o papel de locutora do dispositivo de sexualidade moderna, né, não dava conta. E por que ele passou do poder ao sexo? Bom, primeiro, porque isso não chega a ser uma passagem. Os dispositivos de sexualidade são formas de poder, uma vez que se exercem sobre os corpos, controlando os prazeres. Aquilo que no dispositivo panóptico produzia pela disciplina os corpos dóceis, mas dóceis aí para o trabalho, principalmente, a economia, a demografia, a reprodução, etc. Um controle nesse sentido. A sexualidade foi ali problematizada. A sexualidade feminina, e aí apareceu a histeria, a sexualidade dos jovens, aí apareceu a masturbação, a sexualidade à margem do normal, a questão do normal e patológico, ele já vinha tratando há bastante tempo na esteira de Canguilhem, né? Foi seu mestre nesse particular, desde a história da loucura, o que é o normal, né? Então, à margem do normal, as perversões, a sexualidade pervertida, a sexualidade masturbatória, a sexualidade histérica, né, estavam dentro do contexto do poder, de conduzir a conduta, que é o que o poder, e depois ele chamou o governo, faz, de conduzir a conduta no sentido de uma docilidade, de uma dominação, é do que se trata, de uma dominação, de uma submissão. Então, quando se fala em sujeito aí, está se falando em sujeição. As resistências à sujeição que existem em todo o sistema de poder estão disseminadas, não são blocos, não são a classe operária, o proletariado, ou, como depois Marcuse viu, né, a juventude, porque ainda não está envolvida no processo produtivo, e tem, portanto, a liberdade de movimento e de ação. Não, Foucault não, assim como o poder está difundido, não diluído, difundido, difuso em todas as instâncias da organização da sociedade, também os pontos de resistência podem estar apagados, mas de repente se acendem, e podem se acender todos juntos, e aí se está numa situação revolucionária, né? Quando ativados, e o pensamento, o discurso filosófico, se faz diagnóstico da atualidade e a desnaturaliza, que é um modo de dizer, não é preciso ser assim, portanto, é possível ser de outro modo e pensar de outro modo. Tem sempre uma qualidade revolucionária. Então, esses pontos de resistência
ativados, mas isso é o discurso filosófico que faz, pode ser o discurso literário, pode ser o discurso cotidiano. O discurso cotidiano tem uma grande importância para Foucault. É muito interessante, vai me servir muito nesse negócio de fazer a filosofia ingressar nas nossas vidas comuns e tal, né? É, o trabalho, e sobretudo aí o discurso filosófico, que tem regras, é formalizado para esse fim, depois de Nietzsche, para esse fim, deve fazer, sem dúvida pode fazer, é trabalhar sobre as sujeições para produzir regimes de subjetivação não sujeitadas. E esses regimes de subjetivação são aqueles em que a verdade fala, em que os sujeitos falam a verdade, não como enunciados, como nós estávamos acostumados, adequação da coisa ao intelecto, né? Nós já vimos abundantemente aqui, por um ano inteiro, com Heidegger, só se falou nisso. Não isso. É que o sujeito, que não há na medida em que ele está subjugado, submetido, sujeitado. Aí o sujeito é um papel do poder. Na medida em que a resistência a esse papel, por conta do diagnóstico e da desnaturalização desses papéis. Não precisa ser assim, se pode ser diferente, vamos trabalhar nessa diferença. Trabalhar nessa diferença quando se trata de sujeito é produzir regimes de subjetivação que acolham a verdade. Não que a verdade exista em algum lugar que estava escondido. E agora, quando finalmente apareceu um sujeito X ou Y, né, a verdade pode finalmente se manifestar. Não. É que o sujeito aparece conjuntamente com a verdade, porque o sujeito é aquele cujo modo de ser é um empenho total na verdade. Isso aparece, já aparece aqui no, na hermenêutica do sujeito, e vai aparecer também muito na Coragem da Verdade, que não por acaso tem esse título, e que ele chama de parresia. A parresia, diferentemente das outras modalidades de verdade, que nós conhecemos no nosso passado abundantemente e que formaram a nossa cabeça, de modo que quando nós dizemos verdade, nós pensamos sempre num enunciado sobre alguma coisa. A parresia é um modo da verdade em que o importante não é o enunciado, menos ainda o conteúdo do enunciado em relação a alguma coisa extra enunciativa, mas é a enunciação, em que verdade e sujeito se contraem, a enunciação por um sujeito que está nesse processo, libertando-se da sujeição e subjetivando-se, vindo a ser sujeito. Nesse momento, ele arrisca tudo no dizer. Arrisca-se, põe-se todo ali, investe-se todo ali. Então, a verdade é o investimento que o sujeito, na medida em que se diz, submete e que se subjetiviza, sem subjetivismo, né? Individualismo, não. É um processo, é um conjunto de práticas, é histórico, não há o sujeito, uma essência, uma entelequia, como dizia Aristóteles, um sujeito em si. Não. Há, nas diversas épocas, processos de subjetivação, portanto, de submissão, em que a verdade está envolvida, de modo que não há verdade sem sujeito, nem sujeito sem verdade. O que me faz pensar
que o próximo curso, não digo o próximo semestre, porque os cursos vão. Aqui a gente entrou no modo chacrinha, né? O programa acaba quando termina. E nem sempre isso corresponde ao ano letivo ou ao calendário civil. Mas que o nosso próximo investimento talvez não seja a coragem da verdade, mas voltar um curso atrás entre o governo dos vivos, em que ele faz o que eu vou dizer a seguir, né, e a hermenêutica do sujeito, que é o terceiro dos 5 cursos fundamentais para mim, que foram nos livros, o uso dos prazeres e o cuidado de si, que são de 84, isso aqui estava tudo sendo preparado. Então, o seguinte ao governo da verdade tem o lindíssimo nome Subjetividade e Verdade. Então, talvez a gente tenha que ir a ele. Tenha não. Nos agrade extremamente, goste, delire com a possibilidade de ir a esse curso, Subjetividade e Verdade. Para entender isso, porque a nossa cabeça feita, a minha, então, eu digo que o meu inconsciente filosófico é aristotélico e metafísico. Ele foi constituído aos 12 anos de idade, quando eu descobri aquele famoso livro de história da filosofia. E fiquei aristotélico para o resto da minha vida. Continuo, só que eu estou lutando com isso, né? O discurso filosófico é isso, é aprender a pensar diferentemente do que se pensava. Vir a ser o que se é, como disse Nietzsche, né? E não se abrigar no pacífico que é continuar sendo o que se está sendo. Então, e garanto aqui todos nós, não vou fazer chamada e perguntar, é isso mesmo? É isso mesmo? Estamos viciados na ideia de que verdade é aquilo que se diz sobre algo. Inclusive, a noção nossa contemporânea de fake news significa há alguma coisa que se diz sobre algo que é falsa. Quando se define pós-verdade como aquela situação em que os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças, ainda se está nesse domínio, embora já nas beiradas dele, né? Nesse domínio em que verdade é aquilo que se diz sobre alguma coisa e que coincide com essa coisa, que não é falso, portanto. Isso é a verdade, tá? Tem sido para nós assim há tanto tempo, mas tanto tempo são 2.400 anos. É muito tempo. Eu estou pensando até o século XX só, né? Ainda pinta por aí. Por que que nós temos irritação com as fake news? Porque estamos sendo enganados. Em relação a quê? Aos fatos. O que é que se opõe às fake news? Os fact-checkings. A checagem do fato, quer dizer, do fato verdadeiro. Então, nós estamos de tal maneira moldados pela ideia de que verdade está no enunciado, é o conteúdo do enunciado que coincide com a essência da coisa. E isso não há mais, por muito que nos doa, né? Chamar Aristóteles de volta. Quem estava aqui presente quando eu fiz aquele quebra-cabeça, não, aquele jogo de xadrez no quadro, né? Aristóteles estava ali, do nosso lado, do lado dos da verdade, contra os da pós-verdade, né? Aristóteles estava ali, resistiu bastante até quase o fim, mas foi comido, não me lembro agora por que pedra lá deles, dos, dos, dos da pós-verdade, né? Mas não, não. Nietzsche liquidou os grandes sistemas, em que isso que eu acabei de dizer fazia sentido. Só neles é que isso faz sentido. Quando nós não temos mais os grandes sistemas, significa em que o discurso filosófico é uma totalidade fechada na qual tudo é explicado, dentro da qual tudo é explicado. E, simultaneamente, tudo fica fora. Tudo que é mesmo, quer dizer, é na sua barbaridade múltipla,
ao mesmo tempo terrível e sedutora. Esse foi o grande problema, o grande embaraço grego. Nós queremos as multiplicidades, mas podemos morrer nelas. Elas são caóticas. Bom, vamos disciplinar. E a disciplina chegou a ponto tal que essas caoticidades, esses acasos, esses embates, o universo inteiro que vive do acaso de choques, de explosões, tudo isso fica fora. As leis da física, da cosmologia, explicam isso tudo. Vamos manter distância, porque aí o caos é mortífero, e é mesmo, né? É mesmo. Depois dos grandes sistemas, nós temos que aprender outra maneira de lidar com o acaso, com o caos. O século XX até fez alguns movimentos importantes nessa direção. As ciências do caos, um acolhimento ao acaso que foi razoavelmente generoso no século XX. Mas aí aconteceram coisas assim. Não, o acaso, sim, sabemos do acaso. Tsunami, ninguém podia prever, etc. e tal. Mas depois que aconteceu, a gente pode determinar as suas causas. E aí isso se chamou caos determinístico. Como pode? São duas, como os franceses dizem, né? São duas realidades que urram de se encontrar juntas, hurlent de se trouver ensemble. Como é que pode? Caos é caos, determinismo é determinismo. Mas depois do caos tem que determinar a causa, senão a gente não consegue pensar. Acabou, acabou. Então, por isso é que fazer o diagnóstico da atualidade, não aceitar a realidade do presente, tal qual ela se dá, não porque ela se dá falsamente, mas porque ela pode ser diferente. Não é obrigatório que seja assim. E aí aprender a pensar diferentemente do que se pensava. Esse é o investimento do discurso filosófico. E é aí que aparecem os pontos de resistência que o discurso filosófico pode acordar. Então, quando se trata de poder, trata-se de sujeito, de sujeitos submetidos, corpos dóceis, assim Foucault chamou. Quando se trata de poder, trata-se da sexualidade, que é um dos modos de manifestação dos corpos, então, dos sujeitos, mais agressivamente refratários ao controle da lei, histéricas, masturbatórios, desviantes. Bem, são formas que a lei não controla e que, portanto, ela precisa reprimir. Não é, não tem docilidade aí. Tem uma resistência quebrada. E a derivação de Foucault do estudo do poder, soberania, disciplina, controle, do estudo do poder para o estudo dos dispositivos de sexualidade, ou seja, de como cada época organizou a emergência nessa época, das práticas sexuais regidas por determinada regularidade, no sentido de regras, né? Práticas reguladas, segundo dispositivos de sexualidade. E aí a hipótese repressiva, como eu já disse aqui, que é moderna, não dá conta. E a não ser que se pense que só há um dispositivo de sexualidade, que é a hipótese repressiva, o que imediatamente significa, então o sexo é alguma coisa determinado por esse dispositivo de sexualidade, o único. E é necessário admitir, depois que os grandes sistemas acabaram, e que Nietzsche fez sua destruição, e é preciso aprender a pensar depois de Nietzsche, que não. Existiram diversos dispositivos de sexualidade
Portanto, é como dizer, diversos modos de sexo. Continuamos no plano do poder, mas agora onde ele é mais desafiado. E por isso ele teve que procurar regimes disposicionais, quer dizer, dispositivos de sexualidade que regeram as práticas sexuais, tanto as práticas de máxima resistência. Por quê? Porque são os corpos que fazem. Não é a mente, não é a razão, não é o conhecimento. São os corpos que, no desejo e na busca do prazer, o uso dos prazeres, não é por acaso que esse é o título do segundo volume da história da sexualidade, cujo primeiro se chamou Vontade de Saber. Vejam a diferença, né? Vontade de saber, vontade, uso, saber, prazeres, não é a mesma coisa. Por quê? Porque ele foi buscar um outro dispositivo de sexualidade, portanto, controle da resistência. E agora, sujeito, sempre se trata de sujeito, sujeito, corpo faz em relação à sujeição, são as regras segundo as quais se pode praticar. Praticar significa um conjunto de práticas, ações reguladas, o sexo, de tal modo que ele não resista. Então ele recuou, ele estava doido para fazer, de fato, a comparação da época clássica, século XVII, XVIII, com a pastoral cristã, que é o que veio antes, e invadiu. Ainda está aí, a pastoral cristã. Na pastoral cristã, entre os séculos II e V, segundo e quinto, até Santo Agostinho, inventou-se a libido, portanto, o corpo que não responde por si, porque a libido é uma forma de alienação. O corpo não dá conta, né? Em que o corpo, por causa da libido, tanto de um não pensado do corpo, como se fosse assim um inconsciente corporal, a libido, se converte em carne. A ideia cristã da carne. E de que a carne ativada pela libido peca, que o pecado é a maneira como o sujeito toma consciência de si. Ele toma consciência de si como pecador. E para livrar-se disso, portanto, ampliar liberatoriamente a consciência de si como pecador, ele precisa se arrepender, confessar e sofrer penitência. Está muito simplificado aqui, porque eu disse isso quase numa frase só. Isso deu um livro inteiro, As Confissões da Carne, o quarto volume da História da Sexualidade, mas está disperso, fortemente, aliás, por exemplo, aqui, na hermenêutica do sujeito. Mas estava aqui também, no Governo dos Vivos. Então, ele foi lá, encontrou um regime de dispositivos de sexualidade que era o da encrateia, quer dizer, do controle das afrodísias, do, do, dos prazeres, controle dos prazeres, não a abolição dos prazeres, não a pecaminização dos prazeres, mas o controle de tal modo que o sujeito não se perca no prazer. E aí tinha as coisas mais interessantes, porque entrava economia doméstica, entrava alimentação, entrava cuidados sanitários e de higiene. Havia um conjunto de práticas, de regimes, né, que determinavam as possibilidades do exercício sexual, segundo uma modalidade que se queria científica,
Ciências sexuales. Falei disso na aula passada, rapidamente, né? Então, ele foi lá e encontrou essa disposicionalidade, quer dizer, esse dispositivo de sexualidade que determina as práticas sexuais, no cuidado de si, que é o terceiro volume da história da sexualidade, é o cuidado de si. O cuidado de si no uso dos prazeres, segundo volume. Encontrou lá na Grécia, no período greco-romano. Depois avançou para a pastoral cristã. Era lá que ele queria chegar. Ele disse em vários livros. O grande século é o século segundo. Eu quero chegar lá. Conseguiu, mas outro dispositivo de sexualidade, com outras determinações do que pode ser o ato sexual. Aí é que entra virgindade, o casamento. Nas Confissões da Carne, ele tem um número imenso de arquivo, de material. As Confissões da Carne tá muito no. Parece muito arquivo dele publicado, né? Um número imenso de consultas. Eu não sei como é que ele tinha tanto tempo para ler, ele não devia ver televisão, não devia ir ao cinema. É, de arquivos, de foi a Justino, foi a Tertuliano, foi a. Enfim, uma barbaridade de- da patrística, né? De padres, pátrias, da primeira forma do cristianismo, longamente falando da estrutura do casamento. Vejam, é outro regime, é outro dispositivo de sexualidade. O casamento, a virgindade, a reprodução, que vieram até hoje, fantasmaticamente, em muitos casos, né? Mas que estão presentes até hoje, por exemplo, na doutrina da Igreja Católica. Enfim, então, esse pano de fundo é que explica por que é que nós estamos, nós aqui não é plural majestático, eu, né? Mas grupos grandes, não é todo mundo Foucaultiano que está fazendo isso. Muita gente continua trabalhando especificamente com o poder, política, micropoderes, biopoderes, está tudo vigorando e é de uma produtividade imensa. Tem aproveitamentos extensos, transversais, vai para a ciência política, vai para as lutas identitárias, mas tem grupos grandes, no grupo de que eu estou participando com o pessoal lá de, da Argentina, alguém do Chile, alguém de Portugal, aí é pouquinha gente, mas o grupo da Argentina é razoavelmente grande. Está trabalhando com isso, e isso sendo, na nossa época, a resistência se faz na compreensão dos dispositivos de sexualidade, portanto, no conjunto de práticas, técnicas, regras que regem, que é o que regras fazem, que regem o sexo, a atividade sexual, como resistência do corpo à docilidade. E, portanto, como procedimento possível, porque, né, não estamos aqui no marxismo. Foucault passou por lá. Althusser foi o grande marxista estruturalista, né? Foi professor dele. Então, Foucault usou a ideia de ideologia, da alienação, da falsa consciência, né? Não, não se trata disso, não há um caminho. Existe a possibilidade de que o uso dos prazeres,
Agora, aqui para nós, não lá o greco-romano, o uso dos prazeres, os corpos lutando com o dispositivo de sexualidade atual que os submete, portanto, resistindo, e só se resiste dentro do poder. Fora do poder não há mais, isso é um problema. Bem, um dia talvez a gente precise tratar dele. Consiga produzir regimes de subjetivação em que a verdade está desde sempre incluída. Mas desde sempre significa no movimento da resistência que produz regimes de subjetivação em que a verdade está desde sempre incluída. Vocês já entenderam isso, né? Não se trata mais dos enunciados sobre alguma coisa, trata-se do ato de enunciação, quando se trata da verdade, e na enunciação o sujeito se põe inteiro, se arrisca. Por isso é que é um ato de resistência. Por isso também que as sexualidades marginais são as que mais incomodam o poder. São as que mais incomodam a nós também, porque nós somos sujeitados, né? Nós não somos os sujeitos livres, já subjetivados até a liberdade e tal. E nós estamos em processo de alguma coisa, de pensar diferentemente, fazer diferentemente, de ser diferentemente, no presente, trabalhando sobre o presente, contra o presente, já falei muito disso aqui. Então, algumas coisas que podem nos chamar atenção para a nossa época, para nós não ficarmos simplesmente repetindo o que Foucault já disse, porque, como eu já disse aqui várias vezes, o nosso Foucault tem 60 anos em relação às palavras e às coisas, 55 em relação a vigiar e punir, e a vontade de saber, é, não, 50. 45 em relação aqui ao governo dos vivos, em que ele fez, completou, porque vinha fazendo, a virada ética. 40 em relação ao uso dos prazeres, o cuidado de si e a morte de Foucault. É um bocado, entre 60 e 40 é um bocado de tempo. Então, não é para a gente ficar repetindo lá o que ele disse sobre os gregos e tal, tem que tomar isso em consideração, evidentemente. Esse é o Foucault, que nos dá a pensar, mas justamente nos dá a pensar. Nós, eu, aqui, agora. Também já várias vezes falei disso, e isso está num outro livro dele, poderoso, ainda não traduzido aqui, mas já traduzido em espanhol, Le Discours Philosophique. Esse é aquele que ele escreveu logo depois, 66, logo depois de publicar As Palavras e as Coisas, e não publicou. E é aí que ele diz que Nietzsche foi o primeiro a introduzir na filosofia a necessidade do diagnóstico, e essas coisas todas que ele diz sobre Nietzsche, que eu repito aqui. Então, na nossa época, eu aqui agora, e um agora que põe em jogo espaço e tempo para nós. Não é um agora de relógio, é um aqui presente. Eu fiz referência a isso na aula passada, nós olhamos pesquisas que estão feitas e que podem ser parte do nosso campo empírico, porque vamos lembrar, Foucault trabalhou sempre com empirias, né? Lembra? A vida, o trabalho, a linguagem, nas palavras e as coisas, em vigiar e punir a economia, a política, a educação, corpos dóceis. Um campo empírico possível para nós, dentro desse contexto, regime de sexualidade, né, dispositivo de sexualidade, a prática sexual, a resistência, tudo isso que eu disse até agora, se a gente pensar, vendo essas pesquisas, que a geração Z, eu disse X da outra vez, né? Não, que a geração
Z, quer dizer, os nativos digitais, como se diz, que nasceram entre 96 e 2010. Então, aqueles que nasceram em 96. E o rabo ainda dos millennials, que são de 81 a 96, e que têm, a essa altura, 29 anos, mais ou menos. Então, a pesquisa é de 18 a 24 anos, o número de homens que nos últimos 12 meses não teve uma relação sexual é de 34%. O número de mulheres são mais saidinhas, talvez, né? O número de mulheres é 19%. E as explicações que são dadas são as mais diversas. A disponibilidade tecnológica, as telas, onde as pessoas se divertem. Mas aí não é só porque há telas, é que nas telas se consome, inclusive corpos, inclusive sexualidade. Porque não se pega doenças sexualmente transmissíveis, nem se engravida nas telas. Isso indica uma queda de libido, por exemplo? É uma pergunta. A tela diminui a libido porque, imagino que na minha geração, baby boomers, né, se houvesse telas ali, a gente não ia substituir é, a relação sexual real pelas telas. Depois a pornografia veio a fazer, é um problema sério a pornografia nos estudos de sexualidade contemporânea, né? Porque eles criam uma imagem de sexo que não é a imagem real, e depois as pessoas ficam desajustadas na hora do sexo real, porque não conseguem reproduzir aquela performance. Então há um conjunto aí de indicações que são só nossas. Foucault não viu, sobre as quais nós vamos precisar trabalhar, né? Aqueles, aquelas, entre nós, eu certamente, que querem continuar esses estudos focados no regime de sexualidade, da nossa atualidade, nas práticas sexuais, né? Tudo que eu já disse. Bom, então, tudo isso é para dizer que a, quando se fala em sujeito, desejo, corpo, prazer, sexo, e pondo isso como o foco dos estudos do discurso filosófico. E o que são os estudos do discurso filosófico? São regimes de problematização. Não é dizer, bom, a geração Z está transando de menos. Isso é um problema. Não. O que quer dizer que isso é um problema? É que a problematização da realidade, entre aspas, sexual da nossa época produz determinados efeitos, portanto, tem uma positividade aí, essa queda de atividade sexual. Nem uma vez por ano para 34%, né? Há uma positividade aí, significa isso aí produz sujeitos, sujeitos sujeitados, produz sujeição. É algo com que nós temos que trabalhar sem negar e sem criticar, assim, não quero saber desse pessoal, esse pessoal, Deus me livre. Não, né? Bom, então, o motivo pelo qual nós estamos nesse domínio de problematização continua sendo o de que o que nós problematizamos é o poder ou o governo, que consiste em regimes historicamente produzidos, portanto, não naturais, de conduzir as condutas. E as condutas é que põe aí em cena o sujeito. E quando se conduz conduta, o sujeito está sujeitado. E aí a resistência, etc. E a sexualidade, o sexo, né? O corpo, vamos botar o corpo.
o corpo como o lugar, possivelmente, de máxima resistência, porque ele escapa da determinação do conhecimento, não se trata mais de conhecimento. Claro que o conhecimento continua existindo, mas quando a gente é obrigado a dizer vamos seguir a ciência, o que fizemos na pandemia, é que o conhecimento não está mais com essa bola toda. E quando a pós-verdade se define como os fatos objetivos, que são da ciência, são menos importantes do que as opiniões e crenças, nós estamos numa crise, se quisermos dizer assim, do conhecimento como raiz. Descartes estabeleceu o conhecimento como raiz. O penso logo existe significa eu sou uma máquina de pensar, e pensar ali era conhecer, não era mais pensamento pré-socrático, pensamento grego, Platão, Aristóteles, nada disso, era conhecer, né? A ideia de objetividade apareceu aí, neutralidade do conhecimento, etc. Nem envolve corpo, porque o corpo dele, Descartes, não pertencia a ele como sujeito, pertencia à natureza aí fora, às, à res extensa, quer dizer, a coisa extensa, a que ocupa espaço, que é tudo que eu sei dela, né? Lá fora. Meu corpo pertence ao lá fora. Eu sou a mente que pensa. E isso é que determina a minha existência, é pensar. E pensar agora é conhecer. Bom, deixou de ser com Nietzsche. E a posteridade desse deixar de ser é que, por exemplo, aparece numa definição como pós-verdade. Ou sigamos a ciência. Foi preciso isso. Os negacionismos são anticonhecimento. Então, o corpo, que não é. Ele pode ser determinado pelo conhecimento, claro, é isso que a biologia faz, é isso que a psicanálise faz, mas aí é a hipótese repressiva, a objetividade. Para sair disso, o corpo precisa ativar sua capacidade de resistência aos regimes de sexualidade, aos dispositivos. Dispositivos são conjuntos de técnicas, práticas que determinam aos dispositivos de sexualidade. Então, nós estamos nesse contexto, e esse contexto é o contexto de poder. O que aqui no Governo dos Vivos Foucault diz, dificilmente eu vou encontrar isso agora assim de cara, mas seria tão bom. Diz. é, Apresentando o curso, ele diz que agora ele vai elaborar um pouco a noção de governo dos homens pela verdade. Olha que beleza. Governo dos homens pela verdade. Essa noção do governo dos homens pela verdade, eu já falei um pouco dela nos anos precedentes, nos cursos anteriores, né? Como eu disse, aqui no Governo dos Vivos, ele finaliza uma transição, que agora vai funcionar como transição, né? O que é que quer dizer elaborar essa noção de governo dos homens? Claramente, trata-se de mudar o rumo, mudar o lugar, as coisas em relação ao tema usado e batido,
funcionou bem, ele não diz, mas usado, batido, etc., do saber-poder. Aquele em que ele estava tratando de poder na ordem do vigiar e punir e a vontade de saber. Ele não sai dessa ordem, mas ele sai da noção regente dessa ordem, que é a conjunção saber-poder. Vai dizer, esse tema saber-poder era apenas uma maneira de deslocar as coisas em relação a um tipo de análise no domínio da história do pensamento que estava mais ou menos organizado e que girava em torno da noção de ideologia dominante. É que ele está dizendo aqui. Eu fui um aluno de Althusser e, num determinado momento, eu trabalhei em função da alienação, que é uma forma de sujeição, da alienação à ideologia dominante, e essa alienação significa a formação de um conhecimento falso. A ideologia é um conhecimento falso. É preciso, então, desfazer a ideologia para alcançar o conhecimento verdadeiro. E o que ele está dizendo aqui é: eu me desloquei disso para saber poder. Então, dois deslocamentos sucessivos. Um, indo da noção de ideologia dominante a de saber poder, e depois, agora, segundo deslocamento da noção de saber poder à noção de governo pela verdade. Ele vai tratar agora de governo e verdade. Vocês podem dizer, governo está para poder, assim como verdade está para saber, mas não é assim mais que ele vai tratar, porque o papel do sujeito vai ressaltar aqui no domínio, ou através da ativação dos corpos nos dispositivos de sexualidade que nos pertencem e que ele vinha estudando há muito tempo. Nós só soubemos em 84, mas ele vinha estudando há muito tempo. Então, esse é o enquadramento do curso, desse que eu vou começar agora, nos últimos 35 minutos, é o enquadramento em que ele escreveu, deu o curso depois. Como estava gravado, foi transcrito, foi publicado. O governo dos vivos, subjetividade e verdade. Cada vez que eu digo isso, eu mais me convenço de que esse é o próximo investimento. A ver, a hermenêutica do sujeito, que eu escolhi, porque aqui sujeito entra francamente como uma questão, né? A questão. Hermenêutica é a interpretação, a hermenêutica do sujeito é a interpretação do sujeito em regimes de subjetivação, etc. Isso a gente já sabe, não precisa ficar repetindo, né? O governo de si e dos outros e a coragem da verdade. Bom, este aqui, a hermenêutica do sujeito, o curso dado em 81, 82, vamos lembrar, 79 e 80 foi o governo dos vivos. 80, 81 foi subjetividade e verdade. 81, 82, esse é a hermenêutica do sujeito. Portanto, está numa sequência bem clara. Vai se tratar agora de governo e verdade. Governo e verdade põe sujeito em cena. É o próximo curso. Subjetividade e verdade. Subjetividade põe sujeito no topo. Vamos tratar então agora de sujeito. A hermenêutica do sujeito. É esse livro aqui. Só para dar uma ideia, depois os que fizeram as publicações e que merecem algum prêmio Nobel, porque eles, inclusive, põem a situação do curso, em que momento da obra de Foucault eles apareceram, para fazer o quê, e fizeram um trabalho, porque isso aqui são gravações, eram feitas lá no meio do público, né? Em que eles juntaram diversas e cotejaram, tiveram que preencher
espaço, de repente era virada a fita que eles estavam usando. Faltou um pedaço. Então vem uma nota lá embaixo. O mais provável é que tenha havido aqui uma virada da fita, né? E aí eles propõem aquilo que está no intervalo entre a última coisa que ele disse do lado A e a primeira coisa que ele disse do lado B da fita. Então, é um trabalho brutal. E uma das coisas muito importantes que eles fizeram foi, para cada hora de aula, porque é feito por hora de aula, aula do dia, primeiro aqui, é no dia 6 de janeiro, né? Aula do dia 6 de janeiro de 1982, primeira hora. Então, para cada hora de aula, eles colocaram aquilo de que lá se tratou. De modo que a gente pode acabar lendo o livro por aquilo que mais nos interessa no momento em que nós o lemos. Já fiz isso aqui, não sei se a Ana se lembra, deve ter sido em 2016, 2015, 2016, né? Eu tinha lá um determinado interesse. Então, os capítulos lidos foram uns. Agora eu já verifiquei que vão entrar outros, porque eu tenho outros interesses, né? Então, isso aqui é a caixa de ferramentas que ele dizia que queria ser. Venham, peguem aquilo de que vocês precisam e se afastem, né? Aquilo de que eu preciso, estou propondo a vocês que usem comigo, são alguns capítulos, né? Não vai dar para o livro inteiro, nem é necessário. Mas só para vocês terem um gostinho. Primeira aula. Indicação da problemática geral, subjetividade e verdade. Quer dizer, esse é o desdobramento do curso anterior, que tem esse título, subjetividade e verdade. Novo ponto de partida teórico, o cuidado de si. O cuidado de si é o terceiro volume da história da sexualidade. Saiu em 84, está sendo pensado aqui em 82. As interpretações do preceito délfico, conhece-te a ti mesmo. Aqui ele vai apresentar a sua ideia de que houve filosofia que seguiu esse preceito, que se atribui a Sócrates, que ele teria dito isso sempre, gnotis auton, conheça-se a si mesmo, que está nos templos, né? Está em Delfos, por exemplo, templo de Apolo, conhece a ti mesmo. E que houve outros que não seguiram isso, seguiram você está cuidando de si, a epimeleia realtu, vai aparecer em grego aqui várias vezes, né? Você está cuidando de si, cuidar de si. E uns resultaram na filosofia, e outros, os segundos, resultaram numa espiritualidade. Os estoicos, epicuristas, céticos, cínicos, são filósofos, mas o que se passa ali é uma espiritualidade e não uma epistemologia, não uma ontologia, como em Platão, Aristóteles. Isso é extremamente importante, extremamente bonito. Sócrates como o homem do cuidado. Análise de 3 extratos da Apologia de Sócrates, que foi a sua defesa, quando ele foi condenado lá. O cuidado de si como preceito da vida filosófica e moral antiga. Está procurando aqui um dispositivo de sexualidade que não é o da hipótese repressiva moderna. O cuidado de si nos primeiros textos cristãos. O cuidado de si como atitude geral, relação consigo, conjunto de práticas. Razões da desqualificação moderna do cuidado de si em proveito do conhecimento de si, que é o que, no fundo, a psicanálise faz. A moral moderna, o momento cartesiano. A exceção gnóstica, vamos ver o gnosticismo, que foi extremamente importante na antiguidade, filosofia e espiritualidade. Isso é uma hora de aula, né? Só para dar um antigosto a vocês, vamos. Bom, vocês têm o livro, né? Esqueci disso, não precisava. Vocês têm o livro, deem uma olhada, o seu é igual ao meu, né, Pedro? O seu é igual ao meu.
deem uma olhada e até escolham, em função do que vocês acharem mais interessante aqui. O curso vai de 6 de janeiro até 24 de março. Tem coisas que interessam muito, tem coisas que interessam menos. A vocês, leiam essas. Se eu, por acaso, ler outras, a gente se complementa. É, então, bem, aí é aquela coisa que eu acho tão engraçada. Propus-me neste ano experimentar o seguinte procedimento: ministrar 2 horas de aula, de 9h15 às 11h15, com um pequeno intervalo de poucos minutos após 1 hora, a fim de lhes permitir descansar ou ir embora se estiverem enfadados, e para que também eu possa descansar um pouco. De todo modo e tal, isso era obrigatório, não se podia tirar nada do que estivesse gravado, né? Era a condição que a família dava para que se pudessem publicar as coisas. Então, só porque eu realmente acho muita graça nisso. Então, ele aqui o que procura são os regimes de comportamentos e prazeres sexuais na antiguidade. Porque eu acabei de dizer, e ele já tinha dito nos cursos anteriores. Disse, bom, disse nos cursos anteriores, pelo menos nos dois imediatamente anteriores, ele disse. Então, ele está procurando os regimes de comportamentos e prazeres sexuais na antiguidade. O regime dos afrodísia. Afrodísia, Afrodite é Vênus, né? A Vênus romana é a Afrodite grega, é a deusa do amor. Então, as afrodísia são os atos, ou os afrodísia, também se traduz assim. Eu prefiro no feminino, não sei porque. Eu sempre prefiro no feminino. É o conjunto das práticas de prazer. De novo, prazer não é uma essência, não é uma entelequia. Eu vou passar a usar várias vezes a palavra entelequia, tá bom? E o sentido da palavra é algo que é aquilo mesmo que é. Ou seja, algo que se define por ser aquilo mesmo que esse algo é. Portanto, uma essência. Quando ele fala de prazeres, ele não está falando da essência de prazer. Ele está dizendo, na antiguidade, as afrodísias, quer dizer, o conjunto de práticas, de comportamentos e prazeres que pertence àquela época. Então, quando eu digo a palavra afrodísia, lembrem-se sempre de que eu estou falando da antiguidade grega. Por antiguidade, entendendo isso aqui, séculos 4, 3, 2, 1, 2. Aí já entra greco-romana. Não é lá a antiguidade de Homero, porque ele tratou disso. Por exemplo, no governo dos vivos, então, são 3 aulas seguidas sobre o Édipo. Aí é uma antiguidade mais antiga. Mas aqui não, essa antiguidade está limitada aqui, de Sócrates em diante, né? Século IV em diante. Então, o regime dos afrodísias, vocês se lembram, tal como aparecera e fora definido nos 2 primeiros séculos da nossa era, porque é aí que ele quer chegar, mas ele está pensando desde antes. Regime que, ao que me parecia, comportava, entre outras, a seguinte dimensão de interesse: era realmente no regime dos afrodísia e de modo algum na moral chamada cristã, ou pior ainda, chamada judaico-cristã, que se encontrava o arcabouço fundamental da moral sexual europeia moderna. Isso é um belo deslocamento em relação ao Foucault que nós conhecemos nas palavras das coisas.
que ele está dizendo aqui? Houve um número enorme de deslocamentos. Houve descontinuidades. Eu, Foucault, continuo sendo Foucault, o das descontinuidades, das rupturas e tal. Mas o regime das afrodísias, em larga medida, fornece o arcabouço da moral sexual europeia moderna. E aí, moderna, ele está falando mesmo de Descartes, não é o moderno das palavras e das coisas, século XIX. Embora chegue lá também, chega até a nossa época. É o que, como eu já disse, a psicanálise faz. Então, nesse ano, corrente ano, 82, ele gostaria de se desprender um pouco desse exemplo preciso, desse material particular, extrair os termos mais gerais do problema sujeito e verdade de que ele tratou no curso anterior, subjetividade e verdade, mais exatamente, não pretendo, em caso algum, eliminar ou anular a dimensão histórica na qual tentei situar o problema das relações subjetividade e verdade, mas, ainda assim, gostaria de fazê-lo aparecer sob uma forma bem mais geral. A questão que apreciaria abordar neste ano é a seguinte: em que forma de história foram tramadas no Ocidente as relações que não estão suscitadas pela prática ou pela análise histórica habitual entre esses dois elementos, o sujeito e a verdade? A questão é: em que forma de história foram tramadas essas questões das relações entre sujeito e verdade? Ele pôs agora entre aspas, sujeito e verdade. O que essas aspas significam? Eu vou problematizar, não vou tomar como entelequia. O sujeito é o seguinte, dois pontos de definição. Verdade é o seguinte, dois pontos de definição. Eu vou até usar uma noção de verdade a que eu vou dar prioridade, que é a da parresia. É, é difícil traduzir, né? Eu traduzo, ou interpreto como papo reto. A parresia não tem subterfúgio, é papo reto. E ali a gente se põe em risco, inclusive de morte. E por que eu vou dar prioridade a esse? Porque esse é o que corresponde à época de que eu estou tratando. Não porque ele seja melhor, e que a gente deva agora ficar sendo parresiasta até a consumação dos tempos. Pode ser até bom que na nossa época da pós-verdade a gente recupere certas dimensões de parresia, de falar claro, do papo reto. Em francês, dire vrai, que é diferente de dire la vérité. Dire vrai é o dizer verdadeiro, né? Eu prefiro esse papo reto porque acho que diz mais de um risco, de um risco. Então, para estudar as relações entre sujeito e verdade, é sem dúvida um tanto paradoxal e passavelmente sofisticado escolher a noção de epimeleia real tu, ou seja, do cuidado de si, para a qual a historiografia da filosofia até o presente não concedeu maior importância. Isso seria uma objeção. Ele está se propondo a fazer isso, né? Tratar sujeito e verdade não como inteléquias, mas como práticas de cuidado de si, que se relacionam de uma determinada maneira histórica a determinar aqui, né? Então pode-se objetar, mas olha, não foi assim que a história da filosofia se desenvolveu. É um tanto paradoxal e sofisticado escolher essa noção, pois todos sabemos, todos dizemos, todos repetimos, e desde muito tempo, que a questão do sujeito é a questão do conhecimento do sujeito por ele mesmo, conhece-te a ti mesmo, gnoti, autônomo, né? Foi originalmente colocada em uma fórmula totalmente diferente e em um preceito totalmente outro, a famosa prescrição délfica do gnotis e auton, conhece a ti mesmo. Assim, enquanto tudo nos indica que na história da filosofia
o gnotis e auton é, sem dúvida, a fórmula fundadora da questão das relações entre sujeito e verdade, por que escolher essa noção aparentemente um tanto marginal, que certamente percorre o pensamento grego, mas a qual pertence, a qual parece não ter sido atribuído nenhum status particular a do cuidado de si mesmo, da epimeleia realtu. Gostaria, pois, durante esta primeira hora, de deter-me um pouco na questão das relações entre a epimeleia e autu, o cuidado de si, e o gnotis e auton, o conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, Sócrates e Sócrates. A propósito do conhece-te a ti mesmo. Conhecemos, e voltaremos a isso, o famoso texto em que Epicteto diz que o preceito gnotis e auton foi inscrito no centro da comunidade humana, porque era nos templos. De fato, ele foi inscrito, sem dúvida, no lugar que constituiu um dos centros da vida grega, e depois um centro da comunidade humana, mas com uma significação que certamente não era aquela do conhece-te a ti mesmo, no sentido filosófico do termo. E o sentido filosófico qual é? Ti mesmo é um objeto de conhecimento. Conhecer é a potência do conhecimento. Não, do conhecimento não, do sujeito. Quem é você? Aquele que se conhece. Você quer? Então, conhecer é que é o caminho para si mesmo. Si mesmo é objeto. Essa é a formulação filosófica do conhece a ti mesmo, que supostamente Sócrates teria dado. Eu tenho tanta certeza quanto se pode ter numa questão como essa, que quem deu essa interpretação foi Platão. E aí, às vezes, eu tenho vontade de dizer que Platão estava errado, né? Pelo que deu depois. Não posso dizer isso, porque o que deu depois, que foi a filosofia, produziu coisas imensíssimas, produziu o Ocidente, né? A nossa história. Mas depois de Nietzsche, a gente deve dizer, olha, Platão estava errado. Mas esse Platão estava errado, deve ser dito com doçura, porque também não é essa crítica violenta toda. O que estava prescrito nessa fórmula não era o conhecimento de si, nem como fundamento da moral, nem como princípio de relação com os deuses, porque o preceito era conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Isso foi capado na frase, vamos dizer, filosófica. Algumas interpretações foram propostas e tal. Todos os preceitos délficos endereçavam-se aos que vinham consultar o Deus e deviam ser lidos como espécies de regras, recomendações rituais em relação ao próprio ato da consulta. No ato da consulta está embutido o conhecer-se. É isso que se pergunta ao Deus. A resposta do Deus é um modo regrado de conhecer-se. Mas quem foi lá consultar já estava impulsionado pelo desejo de conhecer-se nas suas práticas, nos seus desempenhos, no seu futuro. Eu vou voltar da guerra ou não? É um modo de conhecer-se. Eu vou vivo e volto morto? Ou vou vivo e volto vivo? Né? Então, conhecemos os três preceitos délficos. O Meden Agan, nada em demasia, de modo algum, pretendia designar ou formular um princípio geral de ética e de medida para a conduta humana. Beden Agan, nada em demasia, quer dizer, tu não vens consultar, tu que vens consultar, não coloques questões demais, não coloques senão questões úteis. Reduz ao necessário as questões que queres colocar. O segundo preceito sobre os enguié, as calções, significa exatamente o seguinte: quando vens consultar os deuses, não faças promessas, não te comprometas com coisas ou compromissos que não poderás honrar.
É uma espécie de economia da consulta, tanto no número de perguntas quanto no não se comprometer ao que você não pode cumprir. Seja modesto. Quanto ao terceiro preceito, que foi o que ficou, ao terceiro preceito, o gnotis e auton, significa, no momento em que vens colocar questões ao oráculo, examina bem em ti mesmo as questões que tens a colocar, e queres colocar, e posto que deves reduzir ao máximo o número delas, e não as colocar em demasia, cuida de ver em ti mesmo o que tens precisão de saber. Em que se põe, então, a força de conhecer a si mesmo? No exame que o consulente faz de si mesmo quando vai consultar o Deus, para saber aquilo de que ele precisa saber, aquilo que ele precisa saber, aquilo de que ele precisa. Portanto, não é um mandamento que se dirige à total ignorância de si e que exija um trabalho de conhecimento sobre si para vir-se a saber. Portanto, não é um trabalho de conhecimento, como depois foi entendido quando, supostamente, Sócrates, dizendo conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, gnotis auton, né? Acabou levando seus discípulos a pensarem que se trata de conhecimento e que o objeto do conhecimento é si mesmo. Não, trata-se de uma atenção a si para não perguntar, nem em demasia, nem comprometendo-se com o que não se possa fazer, mas, sobretudo, não perguntar senão aquilo que realmente é necessário a quem está perguntando. Então, quem está perguntando já sabe, quando pergunta, o que é necessário perguntar. Então, um certo nível de conhecer-se a si mesmo já está dado quando a pergunta é feita. Quer dizer, o sujeito não é passivo e, por isso, passível de ser formado, forjado por um método que se chama filosofia. O que ele está dizendo aqui? Há uma radicalidade no conhece-te a ti mesmo, que é de uma ordem, se não igual, pelo menos semelhante ao cuida de ti. Olhar-se para ver aquilo de que se necessita e não expor mais do que isso, nada em demasia, e não expor mais do que isso, é já um modo de se cuidar. Porque se errar nesse diagnóstico de si mesmo, a pergunta que se vai fazer não responde à necessidade que se tem. O Deus será enganado pelo mau trabalho que se fez sobre si mesmo ao decidir que pergunta era para ser feita. E a resposta vai ser boa para a pergunta que se fez, mas não vai ser boa para quem fez a pergunta. Então vejam aqui as conexões que já começam a ser feitas na terceira página do curso, né? Quem faz a pergunta é altamente determinante. A pergunta decorre de um trabalho que quem faz a pergunta faz sobre si mesmo, determinando se aquela é a melhor pergunta a ser feita. O enunciado da pergunta deriva desse trabalho. Ele é segundo. E a resposta que se dá à pergunta, onde haveria então a adequação entre pergunta e resposta. E ali estaria a verdade. Ali é que o Deus fala. Quem é o mais sábio dos gregos? Sócrates. Pronto. E o Deus disse a verdade, porque ele não mente. O consulente, o amigo de Sócrates, teve que procurar em si a pergunta que ele precisava fazer. E ele procurou, e por amizade ou pelo que fosse, né? Ele perguntou quem é o mais sábio dos gregos. Ele precisava saber disso.
Supondo que ele tenha perguntado bem, né? Ele precisava saber disso. Fez a pergunta, supomos, certa, cujo enunciado é quem é o mais sábio dos gregos. Mas tem um precedente desse enunciado, que é a análise que esse sujeito fez de si para saber o que ele devia perguntar. É nessa hora que ele vira sujeito da pergunta. É que ele se joga na pergunta. Se ele errar, aí ele se dessubjetiva, porque a resposta não vai corresponder a nada de que ele realmente precisa. É, Então, numa primeira passagem, estou, para quem tem a mesma edição que eu, na página 6, no final. Uma primeira, não, uma primeira passagem sobre isso tudo, porque depois ele dava interpretações de outros, ele estava seguindo aqui a interpretação de Rocher. Tem a interpretação de Defradas, tem uma interpretação eh, atribuída a Xenofonte no seu livro das Memoráveis e Platão em alguns textos sobre os quais será preciso retornar, portanto não é o momento de ver agora. Mas uma primeira passagem, essa a gente tem que ver porque é Sócrates, encontra-se na Apologia de Sócrates, para quem quiser conferir, 29D, é, a publicação desses livros antigos, aqui no caso, os diálogos de Platão, mas é assim também com os livros de Aristóteles, é feita segundo a primeira edição, de modo que e as páginas eram divididas em colunas. Então, qualquer que seja a edição que a gente esteja consultando, pode estar na página 342. A citação tem que ser feita com o que está escrito ao lado, à margem daquilo que se quer citar. E à margem está escrito 29D. Isso quer dizer que na primeira edição, feita no século I antes de Cristo, por Andrônico de Rhodes. É na página 29, coluna D, que está na apologia de Sócrates, a defesa que ele fez diante do tribunal. Sócrates responde à objeção de cuidar de si, de conhecer, afinal de contas, de que se trata. Ele é censurado por estar atualmente em uma situação tal que dela deveria ter vergonha. Quer dizer, ele não cuidou suficientemente de si. Ele ensinou a juventude a duvidar, a perguntar sempre o que é, e, dada a resposta, perguntar de novo o que é. E isso tirou a fibra da juventude, fibra que, portanto, está ligada à crença. Vale para nós, hein? Crença da cidade, nos deuses, nas leis. Como ele está a todo tempo perguntando o que é, ele pergunta também o que são os deuses. Isso é um diálogo bem platônico, mas Sócrates está ali e acaba que está se tratando de Deus, a ideia de Deus, e não dos deuses. Passando para trás, se Sócrates tivesse podido pensar assim, quem sabe tem, né? Em algum momento, ele estaria realmente dando uma chapoletada nos deuses da cidade, nos deuses cívicos. A religião grega, como a religião romana, era uma religião cívica, não transcendente, não mística. Então, com isso, ele se pôs numa posição de que um cidadão qualquer, um bom cidadão, teria vergonha.
A acusação consiste em dizer: não sei muito bem o que tu fizeste de mal, mas confessa que, de todo modo, é vergonhoso ter levado uma vida tal que agora te encontres diante dos tribunais, que agora esteja sob o golpe de uma acusação, que agora corras o risco de seres condenado e até mesmo talvez condenado à morte. Para alguém que levou um certo modo de vida que não se sabe bem qual foi, mas tal que se arrisca a ser assim condenado à morte, esse é o parresiasta. Ele se arrisca a ser condenado à morte pelo modo de vida que ele leva, mas o modo de vida dele foi o do filósofo, né? Então é aquele que, no seu dizer, arrisca-se a muito, nesse caso até a morte. Após um julgamento como esse, afinal, não há nisso alguma coisa de vergonhoso, ao que Sócrates responde que, ao contrário, está muito orgulhoso de ter levado essa vida e que, se alguma vez lhe pedissem que levasse outra, recusaria, como recusou. Ele foi convidado para cargos e para ir à guerra, ele já tinha ido uma vez, saiu-se bem. E depois, para ir de novo, ele disse que não e explicou por quê, e aí foi considerado covarde e tal, portanto, vergonhoso, né? Recusaria. Diz ele: estou tão orgulhoso de ter levado a vida que levei, que mesmo que me propusessem indulto, não a mudaria. Eis a passagem. Aspas. Atenienses, eu vos sou reconhecido e vos amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vós. Enquanto tiver alento e puder fazê-lo, estejais seguros, aqui a tradução está errada, estejai, não tem esse S, seguros, de que jamais deixarei de filosofar. Essa foi a vida que ele levou. De vos exortar, de ministrar ensinamentos àqueles dentre vós que eu encontrar. Fecha as aspas. E qual seria o ensinamento que ele daria, se não fosse condenado, uma vez que já o havia dado antes da acusação? Ele diria, então, como costumava fazê-lo, aos que encontrasse: meu caro, aspas, meu caro, tu, um ateniense, da cidade mais importante e mais reputada por sua cultura e poderio, não te envergonhas de cuidares, epimelestai, de adquirir o máximo de riquezas, fama e honraria, e não te importares nem cogitares, epimelé, fronestai, é bom essas palavras, porque fronesis depois vai ser um limite de contenção. E não te importares nem cogitares da razão, da verdade e de melhorar quanto mais for possível a tua alma. Fecha. Sócrates evoca, pois, o que sempre disse e que está decidido a continuar dizendo a quem vier a encontrar e a interpelar: ocupai-vos com tantas coisas, com vossa fortuna, com vossa reputação, não vos ocupais com vós mesmos. E continua. E, aspas, e se algum de vós contestar, afirmando que tem cuidado com sua alma, com a verdade, com a razão, não me irei embora imediatamente, deixando-o. Vou interrogá-lo, examiná-lo, discutir a fundo. É assim que agirei com quem eu encontrar, moço ou velho, forasteiro ou cidadão. Aqui ele está na contramão de como a filosofia se fundou. Foi para os atenienses livres, atenienses, não forasteiros, não estrangeiros, livres e homens. Principalmente aos cidadãos, está bem? Porque me estáis mais próximos no sangue e tal, e coisa. Interpelar as pessoas, jovens e velhos, cidadãos ou não, e lhes dizer: ocupai-vos com vós mesmos. Esta era a tarefa de Sócrates, diz agora Foucault.
Na segunda passagem, ele retorna ao tema do cuidado de si e diz que se os atenienses efetivamente o condenassem à morte, pois bem, ele, Sócrates, não perderia tanto. Os atenienses, em contrapartida, provariam com sua morte uma perda muito pesada e severa. Sabemos por quê. Porque ele está perguntando: vocês cuidam de si? Se vocês não cuidam, devem cuidar. Se vocês matam aquele, pergunta se vocês cuidam de si, vocês estão matando o cuidar de si. Vocês estão deixando de cuidar de si na forma da morte de quem lhes pede que cuidem. Vocês vão perder mais do que eu. Esse mais do que eu, a gente sabe, é porque o corpo é o túmulo da alma, e porque deve se libertar a alma do corpo, né? Está lá no Mênon, Fédon, né? Por que vocês estão chorando? Eu vou agora para junto dos meus deuses. É, então, detém-se aqui por um instante, Foucault. Queria simplesmente lhes assinalar essas passagens em que Sócrates se apresenta essencialmente como aquele que incita os outros a se ocuparem consigo mesmos, propondo que observemos apenas 3 ou 4 coisas importantes, e que nós vamos tratar na próxima aula. Se não é ele que diz, digo eu. Primeiro, a atividade que consiste em incitar os outros a se ocuparem consigo mesmo. Essa é a de Sócrates, mas lhe foi confiada pelos deuses. Segundo, o papel daquele que desperta. O que ele quer é despertar as pessoas. O cuidado de si vai ser considerado, portanto, como o momento do primeiro despertar. Situa-se exatamente no momento em que os olhos se abrem, em que se sai do sono e se alcança a luz primeiro. Terceiro, o cuidado de si é uma espécie de aguilhão, de espinho, né, que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, tanto todo o contrário da calma filosófica, da abstenção dos, dos sentidos, do corpo, dos prazeres, tudo aquilo de que no Alcibíades e no Banquete, Sócrates incita Alcibíades, nos dois, a se libertar para ter a visão do bem e do belo, e aí é que está o amor, né? Tudo isso no cuidado de si se reverte. Quer dizer, o momento em que os olhos se abrem é aquele em que um aguilhão deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da existência. E diz 3 ou 4. Vamos ver se ele botou aqui o quarto. Não, eram esses 3 mesmo. Então, nós vamos tratar desses 3 na próxima aula, com mais vagar, tanto na leitura de Sócrates por Foucault, quanto na minha leitura de Foucault lendo Sócrates, né? Porque, afinal de contas, é disso que se trata. Senão, não precisava, né, estar aqui dando esse curso. Eu diria, leiam isso aqui, e depois, no fim, façam um trabalho para eu avaliar se vocês entenderam bem. Isso se fazia muito antigamente na Universidade do Chile. Na primeira aula, o professor distribuía a bibliografia. Na última aula, fazia uma prova, né? Não, não é assim aqui, porque nós temos aqui o modelo Collège de France. Quem quiser entra, senta. Lá não pode fazer pergunta, aqui pode. Aqui os ouvintes são falantes, né? A Teresa é máxima representante dessa estirpe dos ouvintes falantes. E, e o que se apresenta não é o que se sabe. Isso se fazia na universidade. E por isso é que tinha disciplina. A disciplina
é o disciplinamento de um saber. Então, na universidade, ensina-se o que se sabe. No Collège de France, explicitava-se o que se estava em processo de saber, ou seja, a pesquisa, o estudo. Como eu disse na aula passada, hoje, quando eu estava fazendo a barba de manhã, mais cedo, eu podia ter tido uma ideia que vinha aparecer aqui agora, nessa aula, e que eu não tinha tido antes, e que é uma coisa que eu não sei. Eu vou ter que desenvolver aqui, né? Então, claro, eu estou lendo Foucault, lendo Sócrates. Eu já li Platão lendo Sócrates. Eu conheço a relação de Foucault com Platão, né? Tudo isso é pós-Foucault. Então, e tudo isso tem a ver com o diagnóstico de atualidade que nós estamos fazendo, as fímbrias do qual, algumas delas eu sugeri aqui hoje, quando expliquei por que nós estamos tratando de dispositivos de sexualidade, do sexo, né? Aquelas coisas todas, né? Da nossa atualidade. Portanto, o diagnóstico da nossa atualidade, que não é a dele. Pronto. Mas agora estamos usando o que no diagnóstico da atualidade dele, ele usou de dispositivos de subjetivação. Ele está tratando de sujeito e verdade aqui, mas vamos ver, ele vai tratar dos regimes de sexualidade, de prazeres, de afrodísia, de corpos, né? Isso está tudo associado. Acho que já disse o suficiente sobre isso, né? Está tudo associado. Então, ele diz 3 lances, nós vamos ter que explicar melhor os 3 lances. E, digo eu, esses 3 lances são Foucault. Agora vamos pensar Foucault, porque afinal de contas esse curso, como o anterior, como os próximos, são sobre Foucault e a sua grande virada ética, que ainda trata do poder. Não é um abandono da questão do poder, não é alguma coisa como o bom Foucault é aquele do poder, hein? Depois ele entrou nesse negócio de moral. Não, é a mesma coisa. É outro regime. Mas ele está tratando do poder, de como nós somos subjugados, nós sujeitos, a ponto de nos sujeitarmos a não sermos sujeitos. E como se reage, como se resiste. Aqui, nas relações de sujeito e verdade, ele está tratando disso e está tratando disso na Antiguidade Grega.